Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Estamos na sequência das nossas aulas de equação do segundo grau e nessa aula nós iremos ver mais um método de resolução da equação do segundo grau. Dessa vez é o método de completar quadrados, tá bom? Na aula anterior a essa, nós aprendemos a resolver uma equação do segundo grau utilizando a ideia do trinômio quadrado perfeito. Só que, como nós vimos na outra aula, nós vimos que nem todo trinômio ele é quadrado perfeito. E é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. É transformar aquele trinômio que não é quadrado perfeito em quadrado perfeito, certo? Para que a gente possa aplicar os métodos da aula anterior a essa. Por isso, você precisa assistir primeiramente essa aula, tá bom? Para depois cair nessa daqui. Mas, obviamente, você sabe tudo de trinômio quadrado perfeito, sobre fatoração, né? Então, você tá no lugar certo, tá bom? Antes de mais nada, vamos deixar aquele nosso combinado inicial, já deixando o teu like e a tua inscrição, tá bom? E a gente deixa o combinado da seguinte maneira. Se essa aula não tirar suas dúvidas, você não entender nada, lá no fim dela você tira o teu like, você tira a tua inscrição, tá bom? É um combinado aqui entre a gente, um compromisso, né, de levar conhecimento, tá bom? De fazer com que você compreenda o conteúdo. E eu espero ter tudo certo até o final dessa aula, tá bom? É um compromisso muito sério, tá bom? E eu sei que você se esquece também, tá? Eu esqueço também de deixar o like, deixar a inscrição, você já vai deixando aí, tá bom? Então, gente, ó, as estruturas que nós vimos na aula anterior foram essas, né? Que é aqueles produtos notáveis, tal, quadrado da soma, quadrado da diferença, que resultam em trinômios quadrados perfeitos, tá? Eu já vou adiantar aqui. Na nossa aula de hoje, nós temos 3 trinômios aqui para nós resolvermos que não são quadrados perfeitos. E eu vou mostrar a vocês o porquê não são, tá? Inicialmente, olha o primeiro aqui, ó. Lembra aquela historinha que a gente falou na aula anterior? Que é o quê? O primeiro termo ao quadrado, tá? Que é esse camarada aqui, ó. E o segundo também deixar ao quadrado. Mas pensa aqui comigo. Que número que é elevado ao quadrado dá 7. E número multiplicado com ele mesmo dá 7. Bugou aí a cabeça? Bugou, né? Até tem. Só que vai dar um negócio mais difícil, um negócio mais estranho e tal. Não vou nem entrar nesse mérito. Então vai ficar um pouco difícil, né? Vai ficar um pouco difícil. Então nós temos que tentar manejar a nossa expressão aí de modo que ali apareça um termo ao quadrado, de modo que quando eu multiplicar com outro termo, deu do meio, pipipi, papapó, tudo que a gente viu na outra aula. A dica que eu já dou de antemão é para vocês é o seguinte: escrever isso daqui de uma maneira que já apareça o primeiro termo, que é o y, tá? Apareça aquele 2 central também. Então tem que ser assim, ó. 2 vezes y vezes 2 vezes quanto que vai aparecer esse 8 aqui. Que o y, ó, já tá aqui, ó. Que é o do primeiro termo. Então já tá casado. O que tá faltando? É aparecer esse 8. Tá? Então 2 vezes quanto que vai dar 8? Vai dar 4. Então quer dizer, gente, que o termo aqui da ponta, ó, que é esse bzinho aqui que a gente chama, ele tem que ser o quê? 4 elevado a 2. Certo? Então esse termo aqui da ponta, ele tem que ser 4 elevado a 2. Ou seja, 4 vezes 4, que é 16. Então aqui nessa ponta de cá, não era para estar um 7 para ser um trinômio quadrado perfeito. Era para estar um 16. E aí o sonho de todo aluno é o quê? Ah, já sei. Então risca aqui, bota o 16, pronto. Agora vamos fatorar igual a gente aprendeu na outra aula e acabou, né, Daniel? Não. Não é. Seria bom, né, se fosse assim, mas não é. Tá? A gente vai ter que fazer esse 16 aparecer aí. De maneira misteriosa, matemática. Mas vamos fazer ele aparecer. De que ideia, gente? Ó, vocês aprendem na escola, ou era para ter aprendido, a seguinte coisa. Você tem aquela balançazinha de 2 pratos, que ela tá em equilíbrio. Sempre que... Deixa eu até aumentar aqui a câmera pra gente conversar melhor, tá bom? Assim, sempre que você tem uma balança de 2 pratos, que ela tá aqui em equilíbrio, se você coloca um peso de 10 quilos desse lado, para que a balança mantenha equilíbrio, eu tenho que colocar o mesmo peso de 10 quilos desse lado de cá. A balança está em equilíbrio. Se eu boto um peso de 1.000 quilos aqui, para ela continuar em equilíbrio, preciso colocar um outro peso de 1.000 quilos. E assim ela sempre vai continuar equilibrada. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Na nossa igualdade, gente, ela é uma balança. Tá? Eu tenho uma expressão igual a zero, porque essas duas coisas estão equilibradas. Então, para aparecer aquele 16, eu vou fazer o quê? Vou adicionar 16 desse lado e adicionar 16 desse lado de cá. Como assim, Daniel? Assim, ó. Segura aqui as pontas, vamos puxar uma setinha aqui para baixo. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos repetir tudo. y2 mais 8y mais 16. Eu vou colocar ele aqui, vou até colocar vermelhinho, ó. Mais 16
Aquele 7 mantém aqui, tá? Mais 7, que é da expressão. Só coloquei o 16 aqui. Igual a 0 mais 16. Vocês perceberam o que eu acabei de fazer? Eu tenho uma igualdade, um equilíbrio. Acrescentei 16 dos dois lados. Se eu acrescentei, a igualdade não muda. Ela mantém equilíbrio. Tá? Daniel, para que isso? Para que vocês percebam, gente, que agora nós criamos uma expressão que é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Observem bem. Eu vou escrever ela até aqui do ladinho, tá? Só puxar aqui. Vou escrever ela aqui do ladinho, ó, que é o y2 mais 8y mais 16. Gente, olha o primeiro termo aqui, ó, já tá ao quadrado, que é o y, tá? Que é o y. Olha o segundo termo, que é o 16, é o que eu falei. Aquele 4 elevado a 2. Beleza, já tá ao quadrado. O do meio, se você for perceber, que é o 8, é 2 vezes o primeiro termo, que é o y, vezes o segundo termo, que é o 4. E realmente é. 2 vezes 4 vai dar 8, que foi exatamente esse esquema aqui que a gente fez. Tá? Então, veja, ele realmente é um trinômio quadrado perfeito. Então, eu posso fatorar. Como, ó, primeiro termo, que é o y. Olha o sinalzinho do meio, que é mais. O segundo termo, que é o 4. Tudo isso elevado a 2. E aí, é isso que a gente vai fazer. Pegar, ó, toda a minha expressão, que é um trinômio quadrado perfeito, e vamos reescrevê-la. Y mais 4 elevado a 2. Certo? Aí já vou fazer aqui alguns processos, né? O 0 mais 16 dá 16, tá? E esse 7 que está positivo aparece do outro lado negativo. Então, eu vou ter 16 menos 7. E 16 menos 7 é igual a 9. Então, eu vou ter y mais 4 elevado a 2 igual a 9. Deixa eu botar aqui, y mais 4 elevado a 2 é igual a 9. E aí, gente, a partir de agora, vou até subir um pouquinho aqui, ó, as anotações. Isso aqui é da última aula. A gente vai fazer igual que a gente fez na aula anterior a essa, né? Que é exatamente o quê? Se você não acompanhou, gente, acompanhe lá, porque aqui eu já vou utilizar algumas coisas dessa aula anterior. Então, ó, se o 2 está aqui como expoente, ó, ele vai passar para o outro lado como raiz. Então, vai virar, ó, y mais 4 igual a raiz quadrada do 9, certo? A raiz positiva e a raiz negativa. Preciso das duas informações. A raiz quadrada do 9 é 3. Então, a gente vai fazer assim, ó, y mais 4 igual a 3. Vou pegar o positivo, separo y mais 4 igual ao 3 na parte negativa. Porque lembra, a gente vai pegar uma informação positiva e uma informação negativa. Maravilha? Então, foi isso que eu fiz. Ó, y mais 4 igual a solução positiva da raiz quadrada de 9. Y mais 4 igual a solução negativa da raiz quadrada de 9. Tá? Então, 3 e menos 3. Maravilha. E aí, gente, ó, se o 4 está positivo, passa negativo. Então, y é igual a 3. Deixa eu apagar isso aqui. A 3 menos 4. E 3 menos 4 dá igual a menos 1. Show? E aqui é a mesma coisa, ó. Se o 4 está positivo, vai negativo. Então, vou ter menos 3, menos 4. E menos 3, menos 4, isso aí é igual a menos 7. Certo? E aqui eu tenho as nossas duas soluções. Vamos escrever aonde? Meu Deus, olha aqui. Que coisa linda, né? Está tão desorganizado desse jeito, tanto cálculo, né? Mas a nossa solução é menos 1 e menos 7. E acabou, tá? Em resumo, gente, nós temos uma expressão que não é trinômio quadrado perfeito. Precisamos adicionar 16 aos dois lados para transformá-la num trinômio quadrado perfeito. E a partir daí é o método da aula anterior a essa, né? Que é o quê? Se eu tenho um trinômio quadrado perfeito, eu fatoro e aí depois só ser feliz. Tá bom? Maravilha? Vamos para o próximo exemplo? Deixa eu fazer só o seguinte aqui para facilitar a nossa vida. Pegar isso aqui, trazer ele aqui para baixo, só para a gente sempre estar nos baseando. Eu vou trazer só isso daqui por conta, ó, do mais aqui no meio, tá? E é ele aqui mesmo, então vou deixar ele aqui de ladinho só para nos auxiliar, tá bom? Posso seguir? Respira aí, ó. Cheira a florzinha. Sopra a velinha. Com calma, tranquilidade, suave. Agora eu sigo, tá bom? Foco aqui e vamos seguir. Gente, ó, novamente, olha de novo aqui. Olha, ó, eu já olho para cá. É trinômio, tá? Tem 3 termos. Mas eu olho para cá, para esse 5 e não consigo visualizar ninguém que elevado ao quadrado deu 5. Até tem, gente. Só que é um negócio meio estranho. Eu não vou nem trazer, sabe, pra nossa discussão? Sabe, pra ninguém doidar assim, fritar o juiz e fazer bum? Não. Vamos pensar que não tem, né? Olha assim, que número que multiplicado com ele mesmo dá o 5. Meu Deus, e agora? Aí pensa, os neurônios fritam e não vai. Esquece.
Então, começar a pensar, a transformar essa expressão aqui, ó, num trinômio quadrado perfeito. Como assim? Vamos lá. Primeiro camarada aqui tem que aparecer ao quadrado. Vamos lá. Eu já tenho x, que está elevado a 2. Esse 4, ele é 2 elevado a 2. É a mesma coisa, né? 2 elevado a 2 é 4. Então, vou ter esse termo aqui virando isso daqui, certo? E aí, como a gente já viu na última aula, isso daqui pode se transformar nisso daqui. Certinho? Beleza. Sim, faltou isso aqui. Calma aí. Ninguém viu. Ninguém viu. Beleza. O do meio, gente. Lembra que eu falei no exemplo anterior? Já vamos fazer com que ele apareça assim, ó. 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, 2 vezes x. Certo? Aí eu já tenho o quê, ó? 2 vezes 2, 4x. Aqui eu tenho 12x. Peraí, 4 vezes quanto que vai dar 12? 4 vezes 3. Olha, que coisa boa. Maravilhosa. Veja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Dá o do meio. Então, já tenho aquele 2 vezes o primeiro termo, que é o 2x. E o segundo termo aqui tem que ser o 3. Para que ele seja um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui tem que ser o quê? O da ponta. Tem que ser 3 elevado a 2, ó, que é o segundo termo. Ó, segundo termo, segundo termo, segundo termo, segundo termo. Tem que ser, ó, 3 elevado a 2. Tá certo? Ou seja, 3 elevado a 2 é igual a 9. Certo? Então, aqui no outro lado tem que aparecer um... Deixa eu até botar de vermelhinho. Tem que aparecer um 9. Certo? Para que toda essa expressão... Sempre bato nesse pedestal aqui. Para que toda a expressão ela seja um... Responda para mim, seja um... Não escutei, não. Quero ver vocês aí do outro lado da telinha. Para que toda a expressão seja um trinômio quadrado perfeito. Agora escutei, ó. Um som ecoando aí, ó, pelo mundo, ó. Trinômio quadrado perfeito. Olha esse som ecoando. Trinômio quadrado perfeito. Certo? Vamos gravar esse nome na mente, no coração, na todo o nosso ser. Trinômio quadrado perfeito. Maravilha? Belezura? Só que não se esqueça. Do 5, né? O pobrezinho esquecido lá. Igual 0. Se eu acrescentei 9 de um lado, eu acrescento do outro lado. Show? Show de bola. Então, gente, como eu já falei anteriormente, esse termo aqui, que é o 9, né? 3 elevado a 2, seria o segundo termo. Né? O primeiro termo é o 2x, o segundo termo é o 3. O sinal do meio é o mais. Como é que fica a fatoração de tudo isso daqui, que é um trinômio quadrado perfeito? Seria como, ó, 2x mais o 3 e tudo isso daqui é elevado a 2. É como tá aqui, ó. Ó, o primeiro termo, que é o A aqui, né? Mais o segundo, que é o 3, é elevado a 2. Certo? Então, tudo isso daqui é isso de cá. Maravilha? Belezura? Esse 5 aqui já tá aqui de folgado, né? Já joga ele pro outro lado lá, negativo. Então, vai ficar 0 mais 9 dá 9, menos 5. Pronto, já facilita a nossa vida. Tá bom? Tranquilo? Lembrando, ó, esse trinômio aqui, que eu não escrevi ele como inteiro, ele é o 4x elevado a 2. Eu já apago isso aqui para não ficar muita informação. O do meio deu 12x. E o da outra ponta deu 9. Esse que é o trinômio quadrado perfeito. Bom? Que virou essa expressão aqui. 2x mais 3 elevado a 2. Tá bom? Tranquilo? Maravilha? Só seguir, ó. 9 menos 5. 4. Maravilha. E aí lembrar, ó, se esse 2 está como potência, quando ele trocar de lado, ele vai trocar assim, ó, como raiz. Lembrar de pegar a raiz positiva e a negativa, tá bom? E aí do outro lado eu só repito, 2x mais 3. Show? Show. Beleza. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? E aí vou ter que pegar de novo aquelas duas soluções, a positiva e a negativa. Então vou ter 2x mais 3 é igual a 2, solução positiva. Depois, 2x mais 3 igual a menos 2. Solução negativa. Tá? E agora é só resolver. Se o 3 está positivo, passa para o outro lado. Ixi, escutei não. Se o 3 está positivo, passa para o outro lado. Negativo. Perfeito. Então, vou ter 2 menos 3. E 2 menos 3, ele é igual a menos 1. Menos 1. Não é? E se esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vou ter que o x é igual a menos 1 sobre 2. Acabou. Primeira parte foi. E olha para o outro lado, ó.
Se o 3 está positivo, vai passar negativo. Então, eu vou ter 2x igual menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3 dá igual a menos 5. E se o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter menos 5 dividido por 2. Gente, acabou. Temos as nossas soluções. Ó. Solução menos 1 sobre 2. Solução menos 5 sobre 2. Suave? Tranquilo? Opa, até ter colocado assim. Peraí, esqueci das chaves. Show. Menos 5 sobre 2. Show, show, show. Deixa eu só organizar, só pra ficar bonito, ó. Pronto, agora tá bonito. Bonito. Maravilhoso. Equação do segundo grau resolvida. Tá aí as suas raízes, as suas soluções. Tá bom? E pra gente fechar, novamente, olha o nosso exemplo aqui. O exemplo é bem bacana também. Ó. De novo, ó. Esse termo aqui já está elevado a 2. Ótimo. Deixa eu até trazer, ó. Se o do meio é menos, eu vou trazer aquele negócio lá de cima, ó. Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo. Vamos pegar aqui comigo, ó. Vou trazer ele lá de cima para cá, para facilitar a nossa vida. Então, ó, tem que fazer se parecer com isso aqui que tá depois da igualdade, ó. O primeiro já está elevado a 2, que seria o x. Começamos bem, começamos com o pé direito. X elevado a 2. Só que se eu for olhar pro 15, aí eu olho para duas coisas dele. Ele é menos 15. Aí eu olho pra cá, é menos. Aqui é menos mais. Tá, vou olhar pro outro lá. O outro é mais. Ixi. Só pra começar a conversa, só por esses sinais aí, você já olha isso. Nunca que vai ser um trinômio quadrado perfeito. Ele é trinômio, que tem três termos. Mas nunca ele vai ser um trinômio quadrado perfeito. Nunca. Né? Por conta desses dois menos. Aqui é menos mais e do outro lado é mais. Tá? Então aí vamos ter que transformar. Como? Ó? Eu vou olhar aqui pro do meio. Eu já tenho que o primeiro termo ele é o x. O do meio, ele tem que ser, ó, 2 vezes, né? 2 daqui, ó, 2 daqui. Então, 2 vezes. O primeiro termo, que é x, 2 vezes x, até aí. Vezes o segundo termo. Tá certo? Vezes o segundo termo. Quem seria esse segundo termo? Gente, ó, 2 vezes x, 2x. Já deu do meio. E tem esse segundo termo. Vai existir? Não vai. Qual é o número que quando eu multiplico por ele vai dar a própria coisa? É 1. Então, esse segundo termo aqui só pode ser o 1. Ah, porque se eu fizer 2, daqui a 2, vezes o primeiro termo, que é o x, tá aqui, já deu do meio. Para completar, para que continue dando do meio, eu tenho que multiplicar por 1. Então, esse segundo termo aqui tem que ser 1. Então, aqui ao ladinho dele tem que aparecer o quê? Esse 1 elevado a 2. Gente, 1 elevado a 2 é quanto? É 1. Então, eu vou ter que acrescentar aos dois lados 1 para que essa expressão aqui vire um trinômio quadrado perfeito. E eu vou ter, ó, um aqui, vamos colocar aqui, tá o quadrado aqui, tá? Só para vocês visualizarem bem, ó. Primeiro termo, segundo termo, os dois ao quadrado. Se eu multiplicar eles dois, x vezes 1 dá x. E se eu multiplicar por 2, vai dar o do meio. Trinômio quadrado perfeito, tá certo? Aí aquele menos 15 ainda vem para cá, só de folgado mesmo. Igual a 0. E o 1 acrescenta de novo dos dois lados, ó, mais 1. Certo? Maravilha? Agora é só resolver, ó. Primeiro, como é que fica a fatoração, ó? Primeiro termo, que é o x, menos o segundo termo, que é o 1. E tudo isso daqui é elevado a 2, como está dito aqui na nossa regrinha. Tá certo? Maravilha. Aquele 15 mantém, né? Mas eu já vou fazer ele assim, ó. Se ele está negativo, vou jogar para o outro lado positivo. Tá? Então, tenho aqui 0 mais 1, que dá 1. 1 mais aquele 15 que está vindo para o segundo lado dá 16. Certo? Se o 2 está como expoente, você já sabe melhor do que eu que quando ele trocar de lado, ele vai virar uma raiz, né? Então, eu vou ter assim, ó, que o x menos 1 é igual à raiz quadrada do 16. E aí já tem algumas pessoas aí já dizendo assim, Daniel, coloca o positivo e coloca o negativo, né? Coloca, tá? Pega a parte positiva e a parte negativa. A raiz quadrada do 16 é igual a 4. Então, eu vou ter a solução positiva de um lado e do outro lado eu vou ter a solução negativa. Maravilha. E agora, gente, só ser feliz. Como, ó? Se 1 tá negativo, passa positivo. 4 mais 1, 5. Se 1 tá negativo, passa positivo. Menos 4 mais 1 dá igual a menos 3. E aqui nós temos as duas raízes, as duas soluções da nossa equação do segundo grau. 5 e menos 3. Acabou. Sempre utilizando a ideia do trinômio quadrado perfeito, né?
Lembrando, o nome desse método é o método de completar quadrados. Maravilha? Agora que eu percebi que eu tava na câmera maior, mas não tem nenhum problema, tá bom? E vocês passaram a aula quase toda me vendo assim na câmera grande, né? Eu lá na frente deixei assim, continuamos assim, sem nenhum problema. Acho que nenhum prejuízo aí de aprendizado para vocês, tá bom? Assim a gente teve até um contato melhor. Gente, espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo dessa aula. Então, vocês entenderam? Lembra o nosso compromisso inicial, né? Lembra não, né? Eu sei disso, mas eu vou te lembrar o teu like e a tua inscrição para ajudar esse canal a ser cada vez mais forte. E ele só é cada vez mais forte, cada vez maior, graças à sua contribuição com o teu joinha e com a tua inscrição. Tá bom, minha gente? Então, eu me despeço de vocês e a gente se encontra numa próxima aula. Valeu, galera!